Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Como tem passado? Todos me ouvem? Bom, pessoal, vamos iniciar. Só que primeiramente eu fazer alguns ajustes aqui. Eu preciso de um retorno de vocês para ver o que vocês estão enxergando aí. Então, vamos lá. Só o seu rosto. Ah, agora vai aparecer. Ah, apareceu o negócio aí. E Apareceu um inteiro? mixer de áudio, fontes, cenas. Tá, tudo bem, mas está visível para vocês na tela inteira? Uhum. Agora, me fala o que aparece. É o mesmo vídeo que tava na última aula. Tá, só que está sem som, né? Sim. Bom, tudo bem. Pessoal, é que eu faço algumas experiências meio loucas para tentar dinamizar nossas aulas, né? E dos outros também. Hoje vou fazer dessa forma, tá? Para a gente ver como se comporta a aula. Deixa eu não consigo ver o chat. Tá? Esse é o grande problema, tá? Eu não vou conseguir ver o chat. Então eu peço, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Ou me interrompa pelo microfone, ou se for o caso, quem não tiver com microfone, digita aí no chat, e se alguém puder, só me comunicar a informação. Tudo bem, pessoal? Tá? Porque quando eu começar a apresentação aí na tela, eu não consigo, a minha tela, ela não permite aparecer a tela do Teams. Isso é uma questão que ainda estou a resolver. Ok? Quem foi que me respondeu pelo microfone ainda há pouco? Fui eu. Matheus, né? Ô, Matheus, então faz o seguinte, vira meu secretário, né? Se tiver alguma manifestação no chat, né, você só me dá um alô. Aí, se também tiver algum tipo de problema, você também pode me interromper. Tudo bem? Certinho. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Nas duas últimas aulas, né, nós tivemos deixa eu tirar a lista primeiro, senão eu vou esquecer. Nas duas últimas aulas, né, os nossos tópicos foram, né, o antepenúltimo foi com relação a EPIs, e no segundo, tem algumas coisas que não permite fazer quando eu estou em múltiplas telas. Uma das coisas é tirar a lista. Bom, tudo bem. Depois eu faço uma gravação, tá? Pessoal, não saiam até eu encerrar, porque depois eu vou fazer um print da tela para pegar o nome dos participantes, tá? Então, quem não tiver antes do encerramento, né, quando eu for fazer o print, não vai ficar com presença. Né? Só um comunicadinho. Então, vamos lá, pessoal, nas duas últimas aulas, né, nós tivemos a aula de equipamentos, com relação a equipamentos de proteção individual e coletiva. Né? Então, para fazer alguns comentários, né, então, o equipamento de proteção individual é aqueles destinados somente ao uso de uma pessoa, né? Ou seja, daquela pessoa que vai realizar o serviço e que tem a necessidade de uma proteção adicional, né, com relação à tarefa que vai realizar. Tá? Então, esse é o equipamento de proteção individual. E
Equipamento de proteção coletiva, ele serve para uma gama mais ampla de pessoas, né? Então, muitas vezes ele protege ou uma pequena área, né, ou uma área muito ampla. Nos exemplos que nós demos lá na apresentação, por exemplo, foi comentado a respeito daquele pequeno cavalete amarelo que normalmente o pessoal coloca no shopping, indicando que o piso está molhado. Então, aquilo ali ele não serve só para uma pessoa, serve para todas as pessoas que estão ao redor ou que, porventura, venha passar por aquele trajeto. Então, isso aí é um exemplo de um equipamento de proteção coletiva, né? Então, serve para mais de uma pessoa. Então, tem vários exemplos lá, né? Ou pelo menos tem alguns exemplos que nós postamos, né? Colocamos lá na apresentação. O que vale ressaltar é que toda atividade, né? Eu sempre falo que o homem não foi feito para trabalhar, né? Porque tem alguns que até concordam, né? E teria que virar lei, né? Eu digo isso porque se o homem fosse feito para trabalhar, né, os seus dedos, braço, perna, né, eles seriam adaptados para isso, né, no formato de ferramenta. Então, para a gente realizar muitas tarefas, a gente precisa de uma extensão para o nosso corpo. E essa extensão são o quê? Ferramentas. Né? E dentre algumas ferramentas, né, existem algumas ferramentas perigosas, como também existe, né, maquinários em que ele pode proporcionar algum risco para a atividade que está sendo realizada, ou uma atividade operacional, ou uma atividade com relação à manutenção. E até mesmo, né, outros tipos de serviço, como de limpeza. Né? Então, isso aí não está restrito só à operação, só à manutenção, mas também qualquer outro tipo de serviço que vem intervir naquela área que está a máquina ou na própria máquina. Então, se faz uso com relação a alguns certos cuidados, né, que é justamente esses equipamentos, ou de proteção individual, ou de proteção coletiva. Então, nós mencionamos alguns tipos de equipamentos de proteção individual, coletiva, né, e avançamos um pouquinho mais em alguns tópicos. Já na aula anterior a essa, né, nós comentamos a respeito do lockout e tagout, tá? que muitas vezes vocês viram uma sigla escrito LOTO ou luto, tá? Nós chamamos de LOTO, que é a abreviação de lockout, que é o L e o O, tá? O look é travar, tá? Out é alguma coisa relacionada à saída, né? Então e o TO, né, do final dessa abreviação é o tag out, tá? Então isso aí significa travar ou destravar, travar e destravar, e tag significa identificar, né? Então significa todo o conjunto significa, né, travar e identificar. Mas o que é travar e identificar? Travar e identificar fontes de energia perigosa. Então, todas as máquinas ou instalação, né, que porventura, né, venha a alimentar sistemas ou subsistemas, né, mecânicos, elétricos, né, entre outros, né, eles são caracterizados por fontes perigosas, ou seja, são fontes que oferecem risco e perigo, né, a quem está perto ou a quem está operando ou alguém que está intervindo, né, naquela instalação ou naquela máquina. Então, para minimizar, né, o risco de um acidente, né, ou os perigos causados, né, por eventuais fontes de energia, a necessidade de isolar, né, não eliminar, né, isolar essa fonte de energia. E para que ocorra isso aí, é utilizado justamente esse nosso tagout. É usado o LOTO e o tagout, né? O LOTO seria o quê? Para travar, né? Ou seja, não permitir que ninguém consiga ligar a fonte de energia, e o tagout, né, para identificar qual é a pessoa que está operando, qual é aquela pessoa que desligou aquela fonte de energia perigosa. Então, a classificação para a fonte de energia perigosa, né,
está demonstrado aqui, né? São todas essas fontes aqui, e é claro que existem outras, né? Nós demos alguns exemplos, né? O principal, né, que quando a gente fala assim, fontes de energia perigosa, né, numa máquina, a primeira coisa que vem à cabeça é energia elétrica. E muitas vezes dentro de uma indústria, né, o manutentor, né, ou quem vai intervir lá no serviço da máquina, simplesmente ele vai lá e desliga a energia, né, pensando que, né, o risco está totalmente isolado. E, na verdade, não, né? Muitas vezes não, porque não existe só a energia elétrica como fonte de energia perigosa. Dependendo do tipo de equipamento, existe outra fonte de energia perigosa, né, que está distribuído pela máquina. Então, como muitos exemplos, né, em termos de indústria, né, o que a gente vê muito são esses três aqui, ó. São a fonte de energia elétrica, né? Ou seja, o que se pensa é o seguinte, ó, se eu desliguei a energia elétrica, então significa que não pode ocorrer mais nenhum movimento, nenhum deslocamento, tá? Isso não é totalmente verdade. Porque esse meu sistema de energia elétrica, né, na máquina, ele pode alimentar um sistema de pneumático ou um sistema hidráulico. E normalmente esses dois sistemas aqui, como sistemas de molas, né, temos alguns exemplos também de energia perigosa em molas, eles acumulam, né, energia. E a sua liberação, né, tem que ser feita através, né, ou alguns pontos, né, através de válvulas acionadas pela energia elétrica, né, através de comando, ou através de botões de alívio, tá? Em que eu aperto esse botão e ele alivia a pressão da linha, ou pressão hidráulica ou pressão pneumática. Então, só desligar a energia elétrica, muitas vezes não basta. Eu tenho que identificar quais são as outras fontes de energia perigosa, entender quais são os procedimentos para que se realize, né, o alívio, né, ou o isolamento, né, dessas fontes de energia perigosa, para depois proceder ao serviço. Então, existem alguns passos a ser seguidos, né? Não é só ir lá e colocar o cadeado e colocar a identificação e falar assim, pô, já desliguei a fonte de energia perigosa, supostamente somente a energia elétrica, né? E não se atentar para os outros pontos em que possa ocorrer, né, ou ter energias perigosas em formas de acúmulos de energia, né? No caso pneumático, hidráulico ou mola. Para vocês terem ideia, né, a gente fala muito com relação à indústria, né, porque a gente está relacionando as nossas disciplinas, né, a uma atividade profissional, ou seja, indústria. Não que, por exemplo, dentro da linha de automóveis não existe isso aí, mas existe fontes de energia perigosa, por exemplo, no automóvel. Uma delas é justamente aquela mola, né, que a gente verifica lá próximo dos pneus, né, na suspensão, né, que é justamente, né, a função trabalhar junto com todo o conjunto de amortecedores, etc., para minimizar a trepidação dentro do automóvel, né, ou ao longo do automóvel. E quando o carro vai para a oficina, né, para fazer uma revisão ou uma troca, né, da suspensão, uma das coisas que tem que ser feito, né, é o alívio da mola. Então, existe um dispositivo, né, que os mecânicos de automóvel utilizam, em que, antes de retirar a mola, eles pegam esse dispositivo, né, e eles travam a mola numa certa posição. Tá? É um dispositivo simples, né, mas é uma fonte de energia perigosa, então o que acontece? Eles isolam essa fonte de energia perigosa. É como se fosse um prato na parte de baixo, outro prato na parte de cima, né, e transpassado, né, por dentro da mola, com um fuso de parafuso, ou uma haste roscada até o final, que o pessoal vai lá em cima, tá, na parte depois que colocou dentro da mola, eles vão lá e vão rosqueando esse parafuso até o ponto em que a mola ela fique pressionada.
Aí eles retiram essa mola com todo o dispositivo e depois eles vão desrosqueando e a mola vai aliviando aos poucos o tensionamento. Então, isso aí é um dos exemplos que nós utilizamos em outras áreas. Então, os tipos de energia perigosa: energia elétrica, energia pneumática, energia química. Então, existe também processos, né, dentro de laboratórios químicos em que existe energia perigosa. Energia de radiação, por exemplo, dentro de hospital, nós temos vários equipamentos em que eles irradiam energia perigosa, como, por exemplo, equipamento de raio-x, energia por gravidade, energia mecânica, né, e entre outros, né? E tem um tipo aqui de energia, mas está coberto para mim com a janelinha do Teams. Opa. Então, para realizar o bloqueio, né? Então, aqui nós temos um exemplo aqui de um bloqueio, né? E que eu tenho os cadeados. A gente vai ver no filme, vocês viram, né? Com relação aos tipos de cadeados. Não é só colocar o cadeado, existe um procedimento, existe uma regra, existe uma instrução de como fazer isso. Daqui a pouco a gente vai falar, é um cadeado para cada profissional que está participando ali da manutenção. Então, se tiver 10 profissionais ali realizando o trabalho numa determinada máquina, vai ter que ter aqui 10 cadeados, né? Aí vocês falam assim, mas não cabe 10 cadeados num único orifício, né? Mas existem dispositivos, né, que é destinado para estender, né, o número de furos, né, e assim conseguir colocar mais cadeados. E aqui embaixo tem a representação, ó, está sendo identificado. Então, se tem 10 cadeados, tem que ter 10 tagauts, ou seja, 10 identificação, né, em cada cadeado, né? Então, em cada cadeado tem que ter a sua identificação. Então, o bloqueio ele tem como objetivo, né, evitar que as fontes de energia sejam liberadas quando em manutenção. Então, lá no filme, daqui a pouco a gente vai passar para a gente verificar, né? Mesmo sem som, mas eu vou explicando, vou narrando os pontos, né? Que ele permite justamente bloquear, para que ninguém tenha acesso, né, à chave ou disjuntor, né, ou qualquer outro dispositivo que bloqueie, né, aquela fonte, em que em qualquer momento ele possa ligar. Então, tem alguns relatos muito graves, né? Porque quando a gente imagina uma máquina, pequena, que é visível por todos os lados por uma pessoa. Mas existem equipamentos em que eles ocupam, né, uma sala inteira e que tenha vários pontos de entrada dentro desse maquinário. Então, se de repente, né, um dos lados, né, eu vou lá e bloqueio, ou nem realizo isso aí, porventura tem um outro profissional que está fazendo em outro ponto a manutenção e de repente o operador vai lá e liga a máquina, né, pode ocorrer um acidente. Então já teve muitos casos relacionados a isso, a máquinas muito grandes, em que ele tem vários pontos de acesso para o interior da máquina. Então por isso que se faz uso de a quantidade de profissionais que tiver lá, ou toda vez que o profissional for lá, mesmo se tiver um cadeado lá, ele tem que pegar o cadeado e a identificação dele e colocar lá. E a identificação, né, também tem uma função muito importante, né? Indicar que tem alguém trabalhando ali ainda. Então, também já houve relatos e casos, né, principalmente em ambientes confinados, né, que a gente vai estudar mais para frente. Ambientes confinados é aqueles lá, por exemplo, um subsolo ou um buraco muito fundo, tipo, em que o funcionário tem que entrar lá dentro para realizar qualquer tipo de serviço. E nesses ambientes pode ter acúmulo de gases. E esses gases, né, eles podem ser venenosos ou simplesmente eles podem ser um tipo de gás em que ele atordoa a pessoa e a pessoa acaba perdendo sentidos. Então já houve casos, relatos, né, em máquinas assim enormes, que o funcionário teve que entrar lá dentro. Ele simplesmente não colocou nenhuma identificação, não bloqueou nada. Ele entrou lá dentro, começou a fazer o serviço. Tinha gases tóxicos lá dentro.
ele passou mal e desmaiou lá dentro. Terminou o turno, o que acontece? O pessoal foi lá na máquina, não viu nenhuma identificação, nenhum bloqueio e foram embora. Resultado, só veio encontrar a pessoa depois de queixas, né, de familiares, depois no dia seguinte, né, porque a última vez que ele foi visto foi dentro da empresa, ele saiu para trabalhar, né, a família viu ele saindo para trabalhar tudo, só que ele não retornou para casa. Né, então, depois de reclamações, né, com relação ao desaparecimento, né, no dia seguinte acharam a pessoa, né, falecida dentro dessa máquina. Então, por isso que é a importância de identificar, ó, estou trabalhando nesse local, tá? E travar, né, bloquear, porque o que ocorre? Se existe um bloqueio, mesmo se não tiver identificação, se existe um bloqueio lá, uma trava, o supervisor, antes, né, de quebrar esse cadeado, ele vai tomar todas as medidas possíveis, né, para promover a segurança, né, do equipamento e também porventura, de pessoas que tenham, né, sofrido algum tipo de mal súbito, né, ou dentro da máquina. Então, eles vão investigar primeiro. Né? Então, por isso que é a importância, né, de não só colocar o cadeado, mas identificar, ó, estou trabalhando aqui. Né? Então, significa, se não foi tirado o cadeado e não foi tirado a identificação, então eu já sei quem é o dono do bloqueio. Então, a primeira coisa que vai ser feita é o quê? Tentar a comunicação com essa pessoa que está identificado ali, para depois, né, ocorrer o bloqueio, né? Porque muitas vezes ocorre, né, na pressa, entre troca de um turno e o outro, o funcionário ele deixa o cadeado lá, deixa a identificação e vai embora. Tá? Inclusive, isso aí é passível de uma advertência, porque existem os procedimentos, né? Então, a primeira coisa que é feito é o que? É identificar, comunicar, né, esse funcionário. Ah, já estou na minha casa, né, eu moro 100 quilômetros aqui, ó, não importa, venha para cá e tira seu cadeado. Tá? É uma forma também de punir. Então, existe, né, os tópicos aqui, né, então existe a garra, né, que é uma trava, né, que muitas vezes ela promove a multiplicação dos furos, né, que é para colocar mais de um cadeado. Às vezes não tem a necessidade, porque é só um funcionário que vai fazer a intervenção naquele equipamento, então ele só coloca o cadeado, ele não coloca a garra extensora. O cartão de identificação, né, que nós vimos aqui, que é o tagout, e o cadeado de trava de bloqueio, né, que é o nosso lockout. Tá? Então, basicamente é isso, é simples, tá? Mas ocorrem muitos problemas com relação a essa simplicidade. Existem alguns modelos, né, com relação à etiqueta, né, ou cartão de identificação. Então, aqui tem alguns tipos. Tem alguns que simplesmente só exibe, né, tem a mensagem, né, e é obrigatório colocar a foto, né, e os dados do dono, né, daquele tagout. E existe esse modelo em que você só coloca os dados, né, como nome, né, pelo menos a identificação, né, a inscrição, o chapa, alguma coisa assim, e o departamento que trabalha. Tá? Então, coisa simples. E do lado verso, do verso disso aqui, tem algumas instruções, né, como proceder, né, normalmente, né, tem algumas instruções como proceder o lockout. Os cadeados, né, são cadeados, o indicado são esses tipos de cadeados, tá? Para eletricidade, né, quando se tem a necessidade de bloquear dentro de painéis, né, é utilizado esse tipo aqui, que ele é isolante, né, ele é de um material resistente, que não é condutor. E existem os outros tipos, né, e tem as cores, né. O que significa essas cores, né? Ela facilita, né, qual o departamento, né, que está trabalhando naquele local. Então, é muito importante também identificar, né? Por exemplo, manutenção, né? Do meu bloqueio sempre foi vermelho, né? De manutenção. Por exemplo, o amarelo pode ser de ação, o preto pode ser de supervisão,
O azul pode ser do pessoal da limpeza, né? Porque às vezes, né, dependendo do tipo de máquina que ocupa muito espaço, precisa ser feita também a limpeza por parte de pessoais, né, de pessoas não ligadas à manutenção. Pessoal da qualidade, né, porque tem equipamento em que o pessoal do controle de qualidade tem que fazer algumas medições, né, e assim por diante. Então, as cores separa por setores, para saber. Então, significa que quando tiver manutenção, se tiver um vermelho, sabe que a máquina está em manutenção. Tá? É um dos indícios que a gente faz para controle, né, e planejamento, né, da planta, é saber por que está ocorrendo a intervenção. Então, se está vermelho lá, já sabe que é manutenção. Ah, mas eu não fui avisado e eu sou o dono da produção. Então, nesse caso, o gerente de produção ou supervisor de produção vai até a manutenção saber, né, o que ocorreu sem nenhuma comunicação. Tá também dentro da indústria, quando a gente fala em gestão, dentro da indústria, existe esse tipo de problema, mas aqui é um dos indícios para identificar o porquê a máquina está parada também. Esse aqui é a garra multiplicadora, né? Ela pode ser de plástico ou ela pode ser de metal, com revestimento isolante. Então, ela serve, por exemplo, aquele único furo, o único orifício que tinha para um cadeado é colocado aqui, e aqui, né, é colocado os demais cadeados. Né? Então, existe para... Esse aqui é um exemplo de quantidade de furos, pode existir, mas acabando esse aqui, eu posso, por exemplo, unir. Né? Unir esse daqui num furo desses daqui e mais cadeados. Então, eu vou multiplicando, né, a quantidade de profissionais que pode estar intervindo naquela máquina. Dispositivo para bloqueio de disjuntor, né? Também existe, né? Bloqueio para disjuntor. Mas muitas vezes o que acontece? O pessoal faz, aqui nós chamamos de bloqueios parciais. Né? Não é muito indicado, porque se eu estou intervindo numa máquina, né, isso aqui seria mais para instalação, né? Em máquina é pouco provável, porque o que acontece? Na máquina eu vou lá na chave geral, que ela corta a alimentação do painel inteiro, e eu vou lá e bloqueio. Então, significa que dentro do painel não tem mais nenhuma fonte de energia perigosa relacionada à eletricidade. Normalmente, isso daqui é um bloqueio parcial, que nós chamamos. Tá errado porque não tem aqui a identificação. E normalmente Professor, é feita... Sim. Tem um comentário do Davi. Então essa é a guerra usada quando são duas ou mais cores de cadeado? Não. Isso aqui é, por exemplo, vamos supor que eu estou numa máquina, né? Vai ter uma intervenção numa máquina, e, por exemplo, vai ser eu, você e o... Quem respondeu? Quem que respondeu o nome? O Davi tinha perguntado. Davi. Então, por exemplo, nessa máquina aqui, né? Vamos supor lá na oficina, né? Eu vou fazer um exemplo, uma demonstração para vocês, né? Lá no painel, mostrar o painel, né? Como que funciona, quem são os elementos do painel elétrico. Vai eu, você e o Davi. Né? Eu vou esclarecer uma dúvida para vocês. Eu não posso, em tese, ir lá e simplesmente abrir o painel e começar, né, a explicar para vocês, porque pode ser que a gente está escondido na parte de baixo, né, porque normalmente é uma parte de baixo, aí vai um outro aluno lá operar a máquina. Então, o que nós fazemos? Né? Não dá para mim colocar só meu cadeado na seccionadora geral. Né? Então, o que a gente faz? A gente está estudando segurança do trabalho, então o que acontece? Tem que fazer da forma correta. Então, a gente vai lá no orifício dessa seccionadora, dessa chave geral, e a gente coloca esse multiplicador. Tá? Aí eu pego o meu cadeado e coloco num desses furos. Aí você pega outro cadeado, coloca no outro furo, e o Davi pega e coloca no outro furo. Tranquilo? Aí tem um aluno lá em cima que me chama, a coordenadora me chama, vem aqui que eu preciso perguntar uma coisa para você. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, tirar meu cadeado, eu tiro o meu cadeado e fica de vocês dois, porque vocês ainda estão lá. Tá? Se porventura eu falar assim, pessoal, abandona tudo isso aí, né? Vem para cá que vai ter uma reunião agora com os alunos. Aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir lá, cada um tirar o seu cadeado e tirar essa garra extensora. Tá?
Então, essa garra extensora ou multiplicadora, ela serve justamente para isso. Tem mais de uma pessoa trabalhando no local, então todas as pessoas que estão naquele local vai ter que colocar o cadeado e o tagout. Enquanto eles permanecerem ali, o que acontece? Os cadeados têm que ficarem, os cadeados e os tagouts têm que ficar nesses furos aqui, né, interrompendo, né, o religamento da máquina. Tá? Então, essa chave extensora, ela é feita justamente para isso, para ser utilizado mais de um cadeado, ou seja, quando mais de uma pessoa está intervindo naquele equipamento. Tudo bem? Posso tocar? Esclareceu? Bom, vou tocar. Então, Ele disse que entendeu, sim. Tá. Então, como nós falamos lá das fontes de energia perigosa, não existe só energia elétrica, né, como fonte de energia perigosa. Existe também outros tipos de fonte, como nós vimos. Já vou terminar, tá, pessoal? Já vai passar o horário de vocês. Então, existem condições em que, por exemplo, eu tenho tubulação, em que essa tubulação ela também é pressurizada. Então, muitas vezes vai lá o mecânico hidráulico, ele vai ter que interromper um ponto dessa tubulação para ele eliminar um vazamento. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é se certificar se essa tubulação não está pressurizada. Se ela estiver pressurizada, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que despressurizar essa tubulação. E lá no registro, tá? Aqui tem um tipo de registro, esse registro aqui é de esfera, tá? Vocês vão trabalhar mais tarde com relações aí. Existem dois tipos de registro, o de esfera e o de gaveta. Tá? Nesse caso aqui, que é uma alavanca, né? O de alavanca nós chamamos de registro de esfera. Então, eu tenho que interromper, né? Ou eu tenho que ir lá no ponto onde está esse registro, né? E bloquear ele, para que ninguém consiga, né? Porque eu vou fechar isso aí e despressurizar a linha, porque eu vou tirar uma parte da tubulação. Se porventura lá uma pessoa, né, fala assim, pô, tá faltando, por exemplo, água, né, que não tem muita pressão, né, tá faltando água aqui, né, o encanador, né, o que ele fez? Ele foi lá e fechou isso daqui, que é justamente para não ter nenhum tipo de vazamento, né, poderia ser um líquido corrosivo, poderia ser um líquido tóxico, né, mas então o nosso exemplo aqui é água. Aí uma outra pessoa que não está fazendo intervenção, percebeu que não tem água, o que ele vai lá? Ele vai procurar os registros e vai abrir todos os registros. E dentre os registros que estava fechado, o único que ele achou foi isso aqui, ele vai lá e abre. Nisso de abrir, o que acontece, né? Esse líquido aí vai escorrer, né? Ou então vai até jorrar, né? No rosto ou no corpo de quem está fazendo a intervenção. Então, existe também, né, em termos, isso aqui é uma fonte de energia perigosa, então, como tal, eu tenho que isolar ela, né? Então, a forma de isolar é o quê? É despressurizando o sistema e bloqueando, né, esse meu registro, né? Então, isso aqui é um tipo de bloqueio também, em que ele não permite, né, a partir daí, que o deslocamento dessa alavanca seja feito. Esse daqui é o de gaveta, né, que nós falamos, né? Aquele lá que tem que é para rodar. Então, é feito o quê, né? Ele é condicionado aqui dentro. Então, o que acontece? Não existe possibilidade, ele roda louco, né? Ele roda louco em termos nesse meu volante. Então, é colocado o cadeado aqui, deveria estar identificado também, né, pessoal? Mas aqui é um exemplo. E o que acontece? A pessoa não tem acesso ao volante aqui, ó. Então, isso aí preserva, né, a atividade de quem bloqueou, tá? Esse registro aqui está fazendo uma intervenção. Aqui o exemplo, né, o procedimento como é feito. Depois de ser colocado essas duas partes aqui, tá? É colocado o cadeado. Esse aqui é um tipo de sistema, vocês estão vendo aqui, pelo menos 3 furos. Tá? Então, ele tem a possibilidade de colocar 3 cadeados, ou seja, 3 pessoas intervirem sem aquela garra multiplicadora. Está aqui, ó, os furos. Mas, havendo a necessidade de mais de 3 pessoas, o que acontece? 2 bloqueiam aqui, e na terceira eu coloco a garra multiplicadora, e na garra multiplicadora eu coloco os outros
cadeadas. Então, existem múltiplas formas, né, de ser feito esse bloqueio, né, ou multiplicar esse bloqueio. Tá, pessoal, só vou passar um filme, o primeiro filme lá como exemplo para vocês, né, daí a nossa aula vai até 10h45, né, 10h45, só para a gente fazer alguns comentários, né, vocês já viram, né, o filme, mas vocês viram com um outro olhar, né? Então eu vou narrar alguns trechos aqui só para vocês entenderem qual a forma de que a gente enxerga isso aí. Então isso aqui é lockout, né, só a trava, não tem identificação. Então, um profissional, ele vai... Oi? O Davi Ribeiro fez uma outra pergunta. Pode colocar uma garra na outra garra? Pode. Aí você vai multiplicando, por isso que é multiplicador, né? Você vai multiplicando cada vez mais. Você pode colocar 3, 5. Tá? Aí depende, porque que acontece? Somente uma garra, né, dessas 5 aí vai bloquear todas as demais. Tá? Enquanto não tirar todos os cadeados, né, os 50 cadeados, não se consegue ligar o equipamento. Tá ok? O Davi está interessado, hein? Davi, você tem que fazer um recado, tá, pessoal? Para quem perdeu a prova, né, eu vou reabrir, né? Provavelmente vai estar em outra aba, tá? A prova vai estar como prova substituta, alguma coisa assim, tá? Aí vocês têm que realizar. Tem um pessoal que está reclamando com relação à nota que não foi lançada ainda, é só um recado, né? A gente vai retomar aqui o nosso andamento da disciplina, é só um recado para não esquecer. Tem um pessoal que tem um lançamento de notas, né? Está em processo ainda, né? Caso tenha alguém que ainda não entregou as notas, eu mando um e-mail individual, tá? Então, prosseguindo aqui. Lockout, né? Então, significa todo mundo está enxergando, né? Se não estiver enxergando, me interrompe. Então, aí que tem um profissional em que ele vai fazer uma intervenção na máquina, ele vai desligar a chave geral e vai bloquear. Ele bloqueou, era para identificar também, tá, pessoal? Aí o que acontece? Ele vai certificar que realmente não tem mais nenhuma tensão em nenhum ponto, isso é um dos passos. Aí vem um outro profissional, provavelmente um mecânico, ele fala assim, já está travado, então eu não preciso, não preciso colocar o meu. Ele cumprimenta o cara está distraído, ele está concentrado no serviço dele, e ele vai entrar dentro da máquina. Né? Ou seja, o rapaz que colocou o primeiro bloqueio lá, o que ele fez? Né? Ele não escutou, ele estava distraído. Ele viu que estava tudo ok, ligou a máquina. O que acontece? Carne moída, porque o rapaz está lá dentro. Tá? Então, isso é um fato real que já aconteceu. Tá? Então, por isso que todos que estiverem envolvidos, né, na manutenção tem que ir lá naquela chave geral, né, e colocar o cadeado. É isso que ele está falando. Você não colocou o cadeado, então para mim não tinha ninguém. Tá? Então, esse é o contexto desse nosso filme. Então, cada pessoa que for fazer a manutenção, tá, no equipamento tem que colocar o seu lockout, ou seja, colocar o cadeado e a identificação, tá? Independente se já está travado ou não. Tem uma outra cena aqui que é com relação à fonte perigosa, né, que não é somente a eletricidade, né? Então, aquela questão da tubulação. Quando tem só uma pessoa fazendo a intervenção, né, é mais tranquilo, mas quando tem mais pessoas tem que ter um cuidado especial. Então, o que aconteceu? Estava travado só a fonte de energia perigosa, que é a eletricidade. Mas existia outras fontes de energia, né, que é a tubulação pressurizada. Então, o que tem que ser feito? Primeira coisa, né, travar, é a garra multiplicadora, né? Uma pessoa vai fazer a intervenção, entrou, então, independente, testou para ver se realmente a energia está perigosa, aliviou a rede de pressão, tá? A partir daí, ele vai poder trabalhar com segurança, né? Porque eu já não vou ter mais a pressão na linha, a eletricidade está cortada, ou seja, não tem a possibilidade de ninguém ligar enquanto estiver dentro do ambiente que não está visível, né? E assim por diante. Então, o contexto
dos filmes, desses filminhos que foram colocados, é justamente com relação a isso aí. Pessoal, tudo bem? Mais alguma dúvida? Deixa eu... Tranquilo, pessoal, deu para todo Não tem nenhuma mundo, dúvida no chat. tá? Pessoal, não sai ainda, que eu vou fazer aqui uma gravação, né? Vou tirar um print da tela. Só um minutinho, só para marcar presença para vocês. Mais um minutinho, que deu pau aqui no meu... Pessoal, alguém tem algum questionamento, entendeu? Com relação à prova? O pessoal que perdeu, é claro, né? Ou algum questionamento com relação ao nosso 2 tópicos anteriores? Manuela, eu vi seu e-mail, tá? Não respondi porque a gente ia ter aula hoje, né? Mas eu vou verificar o seu caso lá. Tá bom, professor, obrigada. Giovana, você fez prova? Não tô me recordando, deu? Bom, pessoal, então se ninguém tem nenhuma dúvida, né, um bom dia para vocês, né, um bom final de tarde, bons estudos e até semana que vem. Professor, uma dúvida do Davi. Eu tinha desativado o microfone sem querer. A Tá? prova vai estar no Moodle mesmo? Isso, no próprio Moodle, tá? A gente vai tentar concentrar, né, todas as informações no Moodle. Tá? Inclusive, essa aula aqui, se deu tudo bem com a gravação, eu vou colocar ela na última aula que foi postada.